Olá, vou aqui falar um pouquinho sobre unidades de medida, né? Como é que a gente faz para poder medir alguma coisa? Primeiramente, o que é medir? Medir é comparar duas grandezas da mesma espécie. E aí você deve estar se perguntando o que quer dizer espécie, né? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos dessas espécies. A gente pode ter o tempo, a massa, o comprimento, o volume, a energia, a temperatura. Esses são alguns exemplos. E aí, o que acontece? Quando a gente quer comparar duas grandezas da mesma espécie, é necessário que sejam da mesma espécie. Eu não tenho como medir o tempo com a massa, entende? Eu não posso dizer, igual aquela Chard dizia, vou mostrar aqui para você novamente. Ó, estou com uma febre de 38 metros. Ela não pode comparar a temperatura do corpo dela usando metro. Ela precisa usar uma mesma espécie. Olha outra coisa que essa menina falou. Tome um banho morno, mas não demore mais do que 5 quilos no banho. Como assim? A massa. Olha como ficou tão confuso. Então, a gente no dia a dia, a gente meio que já sabe disso, né? Mas aí a gente tá vendo aqui, ó, cada espécie tem as suas unidades de medidas. Então, eu posso medir o tempo em segundos, em minutos, em horas. A massa eu posso medir em quilo, né? Ou em gramas. E aí a gente tem uma relação dessas unidades. Eu tenho que para 1 quilo eu tenho 1.000 gramas. Né? Cada espécie dessa, a gente vai ter unidades de medidas e essas unidades de medidas, elas podem ser comparadas entre si, tá bom? Então aqui, ó, volume, coloquei aqui o centímetro cúbico, a gente quase não usa, né? Mas isso quer dizer que o litro, ele é o espaço ocupado por um cubo. O que é um cubo? É o centímetro cúbico aqui, ó, esse número 3 a gente chama de cubo. E aí o volume a gente sempre tem, por exemplo, a altura, o comprimento e a gente também tem a profundidade de uma figura, né? Então a gente mede três lados. A gente mede a altura, a gente mede o comprimento desse espaço e também a profundidade, porque agora a gente está falando de objetos em 3D, né? 3 dimensões. A gente tem energia, temperatura, né? Agora vamos para uma parte mais histórica. A gente tem que cada país, antigamente, tinha o seu próprio sistema de medida. Não tinha um padrão. Então você imagina antigamente como era complicado para eles fazerem as negociações, né, das mercadorias, porque cada um tinha o seu próprio padrão. Então acabava sendo injusto, né? Aqui tem alguns exemplos. Ó, usavam o palmo, só que cada um tem o seu palmo, né? A sua medida de mão. Usava o braço, o pé, não era padrão. Então isso dificultava, tá bom? Em 1962, houve o Sistema Internacional de Medidas, SI. Né? O que quer dizer isso? Aqui começou a se definir um padrão. Então todos os países tinham o mesmo padrão para medir cada uma dessas espécies. Aqui eu destaquei o metro. O metro se tornou a unidade padrão do comprimento. Não que você não possa medir, por exemplo, o comprimento, você pode medir em quilômetros, em centímetros. Mas você tá vendo esse M aqui? Esse M mostra que, na verdade, eles são subgrupos do metro. Né? Eles surgem a partir do metro, né? E aí a gente tem também uma escala dessas unidades de medidas. Outra observação aqui no cantinho é o seguinte: eu não posso pegar uma régua e medir, por exemplo, esse objeto começando do 3. Eu preciso começar do 0 para saber exatamente quantos centímetros tem, por exemplo, esse bloquinho aqui. Então, essa daqui é uma forma errada. O correto é começando do 0, tá bom? Esse foi um pequeno resumo da aula de medidas.